Nós estamos de volta com o nosso Enfoque Regional, recepcionando com muita alegria o Dr. Kleber Granja, que depois de quase 5 anos à frente da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, foi promovido a delegado assistente da Delegacia Seccional de Bauru. Dr. Kleber iniciou a sua carreira na Polícia Civil de Reginópolis há 25 anos. Ele foi escrivão de polícia e há 18 anos ele é delegado de polícia após ter passado em concurso público. E eu faço esta colocação até para dizer do agradecimento da TV Prevê ao tempo em que esteve na DIG, ao Dr. Kleber Granja, que sempre facilitou o trabalho jornalístico dos profissionais desta casa, facultando as informações, claro, na medida do possível, para que o telespectador tivesse conhecimento de tudo o que acontece na área policial envolvendo a sua delegacia. E nós o cumprimentamos por esta promoção e agradecemos a sua presença mais uma vez nos estúdios da TV Prevê. Seja bem-vindo e claro que o seu trabalho foi reconhecido e agora tem um novo desafio pela frente na nova empreitada policial, Dr. Kleber. Muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo à TV Prevê. Muito obrigado, Samuel, a todos da TV Prevê, ao professor Duda. Deixar bem claro que não existe fórmula mágica para sucesso. Trabalho é a única forma da gente conseguir atingir os nossos objetivos. Trabalho comprometido, o trabalho dedicado e o trabalho das parcerias. A primeira parceria importantíssima, deixar bem claro, sempre com a minha família. Um agradecimento todo especial aí que a gente faz em público aí para a nossa companheira, para minha esposa, para minha filha, meus pais, meus irmãos, que sempre estiveram num segundo plano, sempre nessa nossa carreira acabaram ficando num segundo plano, mas sempre nos apoiaram muito. Um outro agradecimento em público que a gente faz aos nossos parceiros que estão diretamente relacionados com a atividade fim da Polícia Civil, entre eles a TV Prevê. A difusão do trabalho da Polícia Civil e das polícias, dos órgãos de segurança pública no nosso município, deixar bem claro que sempre foram facilitados pelo trabalho de excelência realizado por todos os profissionais aqui da casa. Essa tranquilidade que nós passamos, a informação oriunda do trabalho de investigação policial, sempre foram muito bem tratados pelo editorial de vocês. Então, quem tem que agradecer em público, em nome da Polícia Civil aqui, sou eu. Deixar bem claro também um agradecimento todo especial, e sozinho a gente não faz nada, você sabe disso, você tem todo um aparato, toda uma equipe que trabalha com esse objetivo. Então, o agradecimento também à minha equipe. Sozinho eu nunca fiz nada. Nós não conjugamos na Polícia Civil os verbos na primeira pessoa do singular. É sempre na primeira pessoa do plural, nós. Nós é que prendemos, nós é que investigamos, nós é que conseguimos dar andamento nas estratégias passadas pela nossa hierarquia. A gente recebe essa missão com muito orgulho, é óbvio, com muita honra, mas é um desafio árduo. Nós estamos aí numa fase de adaptação, e é o que eu chamo de diagnóstico inicial e depois prognóstico para o andamento das atividades. Cada uma das atividades que nós vamos desenvolver doravante vai ter, com certeza, a mesma finalidade, que é o atendimento ao cidadão, não agora só de Bauru, mas ao cidadão da nossa região. São 19 municípios que envolvem a Delegacia Seccional de Polícia e nós, como assistentes da hierarquia, vamos trabalhar nessa. Daqui a pouco o Dr. Kleber vai falar um pouquinho dessa sua nova atividade. Mas, Dr. Kleber, ter passado pela DIG é um trabalho árduo, um trabalho de investigação, um trabalho que precisou deste time que o senhor se referiu e realmente é um trabalho importante para a própria esfera policial e para a própria polícia aqui, até porque tem
a prestação de serviços e de informação e aquilo que a população espera da própria Polícia Civil. E a DIG teve nomes importantes, teve delegados atuantes, e só vou citar um que não está mais entre nós e que, quando nós iniciamos as atividades aqui na TV Prevê de Bauru, ele era o titular da DIG, e ocupou vários postos na polícia e sempre também tratou, e é dele que nós temos sempre um carinho muito grande, das lembranças pelas quais ele deixou e que culminou com a passagem agora do Dr. Kleber pela DIG. Eu me refiro ao Dr. Cardia, JJ Cardia, que enalteceu a polícia no tempo que lá esteve, e como delegado da DIG também, quando do início do trabalho da TV Prevê. Aliás, ele foi o primeiro entrevistado deste nosso enfoque regional pelo professor Duda há exatos 21 anos. E hoje nós temos a alegria de receber o Dr. Kleber, que passou por esta importante delegacia. Quem é que o substitui? E, Dr. Kleber, como é que foi o seu trabalho? Qual a avaliação que o senhor faz do seu trabalho à frente da DIG nesses quase 5 anos de atividades na Polícia Civil aqui em Bauru? Deixar bem claro isso, que a Polícia Civil, a imagem institucional da Polícia Civil, que realmente que merece o destaque, a nossa instituição, ela passa por imagens pontuais, que servem como paradigma para o nosso trabalho. Não tenha dúvida nenhuma que um desses paradigmas aí foi o Dr. Cardia, assim como outros delegados aqui, que se nominarmos aí, caímos no equívoco de esquecer algum nome. Olha, eu posso garantir uma coisa, doutor Kleber. A Polícia Civil de Bauru sempre foi muito bem servida, de homens probos, de homens com caráter, com dignidade. Isso é gostoso. Este jornalista dá este depoimento. Até porque eu já tenho quase 70 anos e, enfim, tenho uma vivência ao longo da minha vida profissional e posso ficar a caráter falando dessa situação. Sem dúvida. A gente tem muita tranquilidade para comentar esse assunto, né? Dos profissionais que estão envolvidos no desempenho da atividade fim, da atividade meio da Polícia Civil. O principal argumento e a principal qualidade que a gente sempre destaca é isso. São policiais dedicados, são policiais qualificados e são policiais honestos. Graças a Deus, a gente vê algumas notícias aí que nos atormentam, situações em que a obrigatoriedade de se cortar a carne, de se identificar criminosos dentro da estrutura policial, isso serve para o crescimento da instituição. E essa é a forma como eu sempre encarei o meu trabalho, com muita seriedade, com muita dedicação e honestidade é uma coisa que a gente não tem que demonstrar, a gente tem sempre que estar provando. Isso é muito importante, principalmente nos dias atuais, onde parece que a corrupção é a regra, onde a malversação com o dinheiro público, as ações visando o bem pessoal estão em primeiro lugar. E isso tem que acabar. Isso aí tem que virar exceção de uma vez por todas, se não extingui-la. Ações aí pontuais que estão sendo desenvolvidas, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Federal, em âmbito nacional, que são do conhecimento e do domínio público, nos enchem de uma boa expectativa para dias melhores. Se nós temos uma instituição acima do bem e do mal, e assim que eu encaro, a Polícia Civil, os homens que estão por trás dela têm que ter o mesmo enquadramento. É verdade. Caso contrário, tem que ser extirpados, tem que ser presos, tem que ser condenados, como vem acontecendo. O que o senhor reputa como mais importante dessa sua atuação nesses 5 anos? Quais foram os casos que mais marcaram a sua atividade profissional e que trará lembranças para o resto da sua vida? Precisaria de uns 4 programas aí. É complicado. Nós trabalhamos aí com inúmeras atividades, sempre focadas aí em ações
pontuais. O protocolo da investigação sobre homicídios, que, sem dúvida nenhuma, sempre acabou, de uma forma natural, sendo o carro-chefe, até porque nós temos, até pela instrumentalização do nosso Código Penal, onde o crime capital do artigo 121 é o primeiro crime a ser investigado, né, que a ser abordado pelo nosso Código Penal, acaba sendo o carro-chefe da nossa investigação durante o tempo que tivemos na Delegacia de Investigações Gerais. Então, foram dezenas de homicídios aí de repercussão local e até estadual. Nós caímos aí numa vala comum, exatamente. Então, citar casos aí pontuais, como foi o caso da Fernanda Trípode, aquela mãe de família que foi assassinada, o seu corpo foi jogado numa vala, e depois de quase 2 anos de investigação conseguimos esclarecer o crime, identificar os autores. Tivemos o caso da menina Vitória, a menina lá de 5 anos de idade, que foi vítima de violência sexual, foi morta, foi queimada, quer dizer, foi muito impactante porque... Foram fatos que marcam, né? Marcaram não só como profissional, mas como pessoa, pai, né? Como pai de família, geraram situações de bastante... Afinal, o delegado também é gente, né? Não é robô. Não é não. É muito gente. E isso, além de trazer aquela satisfação profissional, mas traz aquele sentimento de que nós contribuímos pouco com a vítima, né? A família da vítima. A gente traz muito pouco de volta, né? E aí, nesse sentido, tivemos outros casos aí, como, por exemplo, na área de combate aos roubos de caixas eletrônicos, as explosões aos caixas eletrônicos, que trouxeram aí uma sensação de insegurança muito grande para a nossa comunidade, mas que foram 2 eventos seguidos e rapidamente, através do trabalho da estratégia da investigação criminal, conseguimos identificar a quadrilha e prendê-los. Vou me reportar aí um caso que teve uma comoção muito grande no seio das polícias, da nossa co-irmã, que foi a morte de um policial militar durante o exercício da sua função. Isso aí trouxe para a gente também um sentimento de impotência, um sentimento de revolta, um sentimento de dever cumprido ao final, com a prisão de um dos autores, né? Mas que sensibiliza muito a família policial, né? Ver um irmão sendo abatido durante o exercício da sua função. Enfim, tivemos casos de gerenciamento de crises, de sequestro. Tivemos um caso recente aí em Santa Cruz do Rio Pardo, que nós conseguimos trabalhar e fazer o gerenciamento dessa crise com sucesso ao final. Enfim, são dezenas de eventos que foram investigados. A grande maioria dos casos de repercussão foram esclarecidos pelo trabalho da investigação da Polícia Civil. O delegado teve a curiosidade de colocar aí na planilha o índice de resolutividade que ao seu tempo foi obtido, o percentual aproximado de quanto foi conseguido? Ele é bem menor do que eu gostaria, mas bem maior do que a nossa logística e a nossa estratégia de atuação nos impôs. Especificamente aí, os índices de esclarecimento de homicídio, recentemente nós fizemos um anuário, foi divulgado para a comunidade, dos eventos de homicídios ocorridos em Bauru no ano de 2015. Nós trabalhamos aí com uma taxa de resolução superior a 70%. Nós não conseguimos aí os outros 30%. São 15% que ainda estão sendo investigados, casos que estão na iminência de ser esclarecidos no ano de 2016, e 15% são eventos que nós não conseguimos identificar o perfil da vítima. Então, é uma coisa básica na investigação. Para eu iniciá-la,
eu tenho que conhecer a vítima, eu tenho que traçar o perfil dessa vítima, saber quem ela é, para depois tentar identificar o autor do crime. E 15% desses eventos não foram esclarecidos, dada a impossibilidade na identificação do cadáver, da vítima fatal. Nesse sentido, nós, durante esse tempo de trabalho na Delegacia de Investigações Gerais, nós pontuamos alguns protocolos básicos de atuação. Dentro da esfera de investigação dos crimes de homicídio, nós brigamos muito, no bom sentido, tanto com os nossos pares e em relação a outros policiais que trabalham dentro dessa seara, em relação à preservação da cena de crime. Nós, inclusive, tivemos muita resistência por parte de alguns policiais que acreditam, sinceramente, que um crime só pode ser esclarecido com a prisão em flagrante do indivíduo, né? E nós conseguimos aí, durante esse período, disseminar essa cultura da preservação da cena do crime. Uma cena de crime bem preservada, bem trabalhada, ela é elemento imprescindível para o esclarecimento futuro daquele crime, né? Um cenário onde evidências materiais são preservadas, como por exemplo uma impressão digital, ela é muito importante depois para colocar aquele indivíduo que fugiu do flagrante de volta a esse cenário. E isso nós falamos com muita tranquilidade, porque tivemos N casos em que a resolução ela não esteve pautada exclusivamente na confissão do criminoso. Elementos de prova angariados dentro desse cenário preservado, daquele local aonde foi colhida essa impressão digital, daquele local onde foi encontrada uma pegada do criminoso, daquele local aonde a cápsula deflagrada foi recolhida e foi cruzada no laboratório de balística, nos trouxe a certeza da autoria do crime. Ô, doutor Kleber, hoje a Polícia Civil e a polícia de forma geral trabalha com muita tecnologia. O senhor mesmo citou agora a impressão digital, que tem ajudado muito com essa tecnologia. Porém, nós temos outros caminhos, câmeras hoje espalhadas por todo o país, o próprio satélite sobre a Terra, 24 horas, 365, a telefonia celular que acompanha o cidadão. Hoje, a resolutividade fica até, em função desta parceria com a tecnologia, ajuda muito. Eu faço a seguinte indagação. O senhor acredita que aquela máxima prevalece mais do que nunca? Não existe crime perfeito? Exatamente. A gente não tem dúvida nenhuma disso. É claro que há crimes que nós não temos a certeza da autoria. Mas eu sempre deixei bem claro isso para os policiais que atuavam comigo. O respaldo que o policial tem que dar para a família que foi vítima de qualquer crime. Às vezes uma simples ligação telefônica, o comparecimento da vítima até a unidade policial, já trazem um conforto para essa vítima. De saber que aquele policial foi designado para atender o seu caso. Casos mal resolvidos, casos não esclarecidos, eles têm esse condão de trazer o descrédito para a instituição. Então a gente sempre pontuou nesse sentido, que o crime impossível de se resolver, às vezes é o crime mais simples. Basta o policial estar disposto a ouvir. O bom investigador, o bom policial civil é aquele que tem paciência e quer ouvir. Às vezes a informação está ali. Ouvir, sentir, ver, analisar aquele cenário. É vontade. A técnica, ela é importante, mas o comprometimento e a dedicação sempre vai superar a técnica. Não tenha dúvida nenhuma disso.
Tem policiais aí que a gente, às vezes, ele não tem aquela formação de especialização, mas ele tem muito mais que isso. Sensibilidade. Ele tem sensibilidade, ele tem... Então, eu não acredito no crime impossível de se esclarecer. Mas eu sempre... Pode demorar mais tempo, olho no olho da vítima, ou dos familiares da vítima. Eu sempre prometi o trabalho. Eu sempre prometi o comprometimento. Às vezes você bola uma estratégia, planeja uma atuação de campo, você desenvolve o trabalho para essa atuação de campo, com mandados de busca, com o investigado já delineado, com a tese da investigação criminal já delineada pela investigação preliminar e com tudo isso como substanciado no inquérito policial, e na hora de se cumprir a busca, na hora de se cumprir aquela ação de campo, o resultado, às vezes, ele não é adequado para a resolução do crime. Mas eu sempre pontuei muito isso para a minha equipe. Deu certo. Doutor, não deu certo. Deu certo. Já deu certo. A consequência, a prisão, a identificação, a apreensão da arma, da evidência que vai contribuir para a resolução do crime, vai ser a cereja do bolo. Vocês já estão de parabéns. O trabalho já foi desenvolvido. Para o judiciário ter confiado no trabalho do investigador, que fez o seu relatório, que apresentou ao delegado, que representou ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, o fato do juiz já ter expedido o mandado, já nos dá a sensação do dever cumprido. É claro que nós sempre buscamos o mais, e o exaurimento dessa investigação é a apreensão da arma, é a prisão do indivíduo, mas com muita responsabilidade, porque cada vez que se expede um mandado, uma ordem judicial, para que possamos cumpri-la na ação de campo, é uma responsabilidade a mais que é herdada. O sucessor, ou o substituto do Dr. Kleber aqui na DIG, será o Dr. Herrera, é isso? Exatamente. Que já era seu assistente. Dr. Eduardo Herrera dos Santos, um policial experiente, de raízes com a nossa cidade, atuou em vários segmentos, trabalhou recentemente na delegacia de Pederneiras, fez um belíssimo trabalho, é um amigo, eu tenho muita honra de transferir a titularidade para ele. De telespectadores, Dr. Kleber, que eu gostaria de repassar aqui, na medida do possível, para a sua resposta. A Diomara Dias, ela diz, sabemos que, em primeiro lugar, em nome da população de Bauru, ela quer cumprimentar o trabalho que o senhor teve, a sua dedicação e seu empenho. E ela diz que sabe da função de um delegado. E é o grande exemplo, o senhor é um grande exemplo para aqueles que só reclamam e colocam a culpa no Estado. Sei das dificuldades que a Polícia Civil enfrenta, mas o senhor consegue, com muita competência, fazer o que outros deveriam e não fazem. Que Deus o abençoe, e ela reza muito para a sua atividade profissional. Diomara Dias. Amém. Isso é além da nossa retribuição mensal, que é a única que temos, não desenvolvemos nenhuma outra atividade paralela. Eu sou policial vocacionado, eu trabalho 24 horas polícia e tenho muito orgulho e honra de servir a minha comunidade. E o maior prêmio é esse, é o reconhecimento. É claro que a gente não pode deixar de passar a oportunidade de pedir desculpas publicamente àquelas vítimas que a gente não conseguiu atender, àqueles familiares que tiveram, de repente, o infortúnio de ter perdido, durante uma ação criminosa, a vida de um familiar. A gente somatiza muito isso, viu, Samuel? Não sei se isso é ruim ou bom, mas a gente somatiza muito. Cada vez que se deparava com uma cena de um crime hediondo, a gente trazia muito a percepção aí, pessoal da obrigação de se esclarecer o crime. E isso é lógico, traz algumas dificuldades para o nosso desempenho. Mas não tenha dúvida nenhuma, a gente agradece aí em nome da nossa equipe. Nós temos aqui o Reginaldo da Vila Falcão, que sempre está mantendo contato conosco, e ele tem uma colocação. Ele diz que ele admira o trabalho da polícia, porém, para ele passa a imagem de que a polícia militar é muito bem organizada.
o que não acontece da mesma forma com a Polícia Civil. Ele acha, por exemplo, que policiais de fora, de forma e não um contato humano com a população. Ele quer saber como é que o senhor vê isso. O trabalho da Polícia Militar, e aqui vale ressaltar também os agradecimentos a toda a célula de comando do Estado-Maior da Polícia Militar de Bauru, que sempre esteve ombro a ombro aí conosco durante o exercício aí das nossas atribuições frente à DIG, e a toda a estrutura de policiais dos praças, né, onde também sempre tivemos uma grande facilidade no nosso trabalho. Então, eu sou suspeito para falar da Polícia Militar porque a minha família tem, minha irmã é policial militar, meu pai é reformado, meus tios, então eu sou suspeito para falar da excelência do trabalho que é desenvolvido pelo trabalho ostensivo da Polícia Militar em nossa cidade. E está aí os índices, estão aí os índices. Nós temos uma cidade, Samuel, você sabe disso, que ela tem algumas carências do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista social, que são determinantes para a ocorrência da grande maioria dos crimes, né? Essa ausência da estrutura estatal dentro da nossa comunidade, elas são determinantes para a ocorrência de crimes. Eu vou dizer basicamente o principal, né? O tráfico de drogas. Hoje, o usuário, o estado de abandono legal do usuário, porque até pouco tempo a legislação tratava o usuário como criminoso. De uns tempos para cá, com o advento da Lei 11.343, de 2006, ele passou a ser tratado como doente. E como tal, ele não recebe sanções penais. Né? O crime previsto no artigo 28, por exemplo, ele traz apenas sanções de ordem social. Ela não tem uma reprimenda penal, ele não vai para a cadeia. E de outra sorte, ele encarado como doente, ele não recebe esse tratamento de doente. E nós temos aí, então, os bolsões aí de proliferação do usuário de droga, que a partir daí passa a ser o fomentador da grande maioria dos crimes praticados em nossa cidade, os principais, os roubos a transeuntes, que impactam muito a sensação de insegurança. Então, contextualizando apenas, o fato de se ter a noção de que há uma polícia de patrulhamento, porque ela tem a situação vinculada ao exercício dessa atividade dele, não pode denegrir, não pode menosprezar o trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido na cidade de Bauru, eu falo, e a região, pelos policiais civis. Nós temos aí carências, nós temos dificuldades logísticas, funcionais, que são absolutamente e diariamente, de forma ininterrupta, servido à nossa comunidade. Eu sei que às vezes há exemplos clássicos de uma dificuldade no atendimento à nossa população. Estamos cientes disso, mas todos os policiais civis envolvidos, eu falo com muita tranquilidade, porque eu conheço cada um deles, tem servido de forma digna à nossa comunidade. O Pedro Valentins diz o seguinte: Dr. Kleber, a polícia brasileira já usa bastante o DNA para esclarecer crimes, principalmente de assassinato? Não só o DNA, mas também a impressão digital. Às vezes a gente imagina que o exame de DNA, por ser mais sofisticado, por ser mais complexo, ele traz uma interatividade com a prova criminal produzida de absoluta certeza de autoria. E não é isso. O DNA ele traz uma certeza de 99,9, aí uma dízima periódica. A impressão digital não. A impressão digital ela traz 100% de certeza. Então o trabalho pontual da Polícia Civil hoje de Bauru, no que diz respeito ao trato com a impressão digital, ela é
muito maior do que em relação às ações que são voltadas para o cruzamento do banco de dados de DNA. O que acontece no Brasil é que, como eu disse, a cultura da preservação da cena de crime, a formação de bancos de dados, o desenvolvimento de bancos de dados que servem para o cruzamento não apenas local, mas estadual e nacional para se resolver um crime. Nós tivéssemos aí estrutura e investimento para se manter um banco de dados de DNA, seja de sangue, seja de sêmen, seja de partes biológicas, e um cadastro nacional, e esse banco de dados trabalhasse com software desenvolvido para o cruzamento com o rol de suspeitos, é óbvio que nós teríamos algo parecido com aquilo que a gente vê nos filmes aí, os chamados CSIs. Mas mesmo assim, mesmo não tendo esse investimento focado com a criação desses bancos de dados para cruzamento de material biológico, visando a identificação do laudo por DNA, mesmo assim, a Polícia Civil de Bauru, ela desenvolveu inúmeros casos, inclusive pela DIG, nós fizemos diversos casos, não apenas de esclarecimento da autoria de crimes, mas na identificação de cadáveres, através do exame de DNA. Ô, doutor Kleber, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor contasse um pouquinho das suas atividades novas agora, neste novo cargo na Polícia Civil. O meu cargo agora, eu entendi isso como foi feito no início como um convite, e eu sempre encarei as missões que foram passadas para mim como convocação e obrigação hierárquica. Então nós recebemos, como eu disse, com muita honra, com muito orgulho, mas com muita preocupação, com aquele friozinho na barriga, boca seca, perna tremendo. E cada uma das atividades que me foram passadas, não tenha dúvida nenhuma que vão ser desenvolvidas como sendo a mais importante da Polícia Civil. Foi sempre assim que eu encarei minha atividade. Por mais singela, por mais simples, eu sempre procurei desenvolver diretrizes, protocolos, planejá-la como se fosse a mais importante. E é assim que eu estou encarando. Eu sou estou delegado assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru. A Delegacia Seccional de Polícia, ela atende a sede de Bauru e mais 18 municípios. Municípios aí como Pujança, como Lençóis Paulista, como Pederneiras. Municípios pequenos, mas que também têm a sua representatividade, como por exemplo Reginópolis, onde eu comecei minha carreira de delegado de polícia, e tenho muito orgulho nisso. Iacanga, também passamos por lá, Arealva. São cidades que vão ser atendidas, que são atendidas, e são desenvolvidos trabalhos constantes pela coordenadoria da Delegacia Seccional de Polícia. Eu tenho a atribuição de desenvolver 5 coordenações. Basicamente, nós trabalharemos com o Centro de Inteligência Policial para desenvolver estratégias, planejamentos, ações de campo pontuais voltadas para as unidades de base territorial, não apenas fomentando a produção de conhecimento para alicerçar o trabalho da investigação criminal das unidades especializadas, DIG, DISE, DDM, mas também das unidades de base territorial, cada uma das cidades que são da hierarquia da Polícia Civil, da Delegacia Seccional. Então, o Centro de Inteligência, ele é muito amplo. A doutrina da inteligência policial é muito complexa. Nós estamos, como eu disse, fazendo agora um diagnóstico para depois emitir um prognóstico de cada uma das atribuições que nós temos, para que possamos desenvolver isso com cada vez mais qualidade e transferir isso para a comunidade da nossa cidade e da nossa região. Também trabalharemos com o Grupo de Operações Especiais, que é o GOI. Hoje, ele basicamente exerce as atividades de escolta, remoção e estratégias de protocolo de segurança carcerário. Temos aí um índice muito grande de remoção de presos e adolescentes infratores. O ano passado finalizamos com mais de 4.000 movimentações. Tem muitas unidades carcerárias, unidades prisionais,
muitos CDPs aí que não têm a rotatividade e a dinâmica do trabalho que é exercido pela Polícia Civil de Bauru nesse âmbito da atividade carcerária. Também vamos coordenar aí o núcleo que segmenta o setor de armamento, munições e explosivos. Também é uma incumbência muito importante, porque toda a logística, todo o aparato material relacionado com essa atividade, ele é importantíssimo para a atividade fim da Polícia Civil. Trabalharemos na coordenação do plantão policial, que é uma missão de muita importância e relevância. Deixar bem claro que a missão que nos foi dada em relação ao trabalho do plantão policial, ele vai ser meramente de assessoramento, meramente de serviremos de meio para a melhoria daquilo que já está sendo feito com muita qualidade e com muita permanência. Então, são atividades que a gente vai, doravante, desenvolver, e já estamos desenvolvendo, estamos aí desde o dia 14 com essas atribuições, que, como eu disse, nos honra muito, nos deixa com muito orgulho, e encarei essa missão não apenas como uma promoção, mas principalmente como um desafio. Eu quero agradecer e augurar ao Dr. Kleber Granja, que agora está atuando na Delegacia Seccional de Bauru, um enorme sucesso à frente do seu trabalho e que possa, com esta sua atividade profissional, trazer benefícios incontestes para a atuação da Polícia Civil aqui no Centro-Oeste Paulista. Muito obrigado, Dr. Kleber, pela sua gentileza de nos atender sempre, e sempre que possível estaremos lá lhe procurando para obtermos informações, a fim de que possamos passar essas informações e esclarecimentos à opinião pública. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e sucesso. Estamos encerrando o nosso enfoque regional de hoje, prometendo voltar amanhã nos seus horários alternativos. Muito obrigado e até amanhã.